Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta nesta última semana das nossas aulas e a gente hoje vai terminar o nosso assunto com a ciência política, tá bom? Vamos lá, eu vou acessar aqui o material. Esses slides, esse material é o que estava faltando mandar para vocês e que eu vou enviar após o término da aula no grupo, tá bom? No grupo da turma. E também no AVA, no portal acadêmico do AVA, tá bom? Vamos lá. Ciência política. Aí a gente começa entendendo o que é política. Trouxe três conceitos aqui para vocês. Política é uma palavra que pode ter muitos significados diferentes. O principal conceito é ligado ao ato de governar e de tomar decisões. A política é ligada ao governo, às suas decisões e ao conceito de Estado. Tá certo, gente? Mais lá na frente, e em outra disciplina também, que é a administração pública, a gente vai estudar mais a fundo essa questão da política, dos governos, a diferença da política partidária e do que é política, como é que a gente está vendo hoje aqui, que é o ato de governar. Outro conceito também se relaciona com as questões de governo, já que é preciso um relacionamento político para que os governantes tomem decisões. Desculpa, gente. Que atenda aos interesses do cidadão, ou seja, a política também é aquela onde promove o bem comum para a maioria dos cidadãos, diante da tomada de decisão dos governos, como está mostrando aqui o primeiro conceito, tá bom? É o relacionamento entre as pessoas, principalmente quando o objetivo é chegar a um consenso ou um objetivo comum. Por que eu estou trazendo bem pedagógico esse conceito aqui para vocês do que é política? Porque hoje é uma banalização, né, do termo política. E lá na frente também, nesses slides, a gente vai ver alguns conceitos que chamam nossa atenção para isso. E vocês, enquanto estudantes da administração, quanto futuros administradores, tem que estar bem consciente da capacidade crítica de vocês nesse universo. Né? Eu espero que vocês tenham lido aquele texto que eu trouxe da professora holandesa ou foi russa, não me lembro, que ela traz estratégias para pensar com critério. E esse pensar com critério a gente deve levar para todas as áreas da nossa vida, inclusive para a política também, tá bom? A questão de como surgiu a palavra política é bem interessante, tá, gente? A palavra política tem origem no termo grego politiké, que é a união de outras duas palavras gregas, polis e ticos. Polis significa cidade, e ticos é um termo que significa o bem comum dos cidadãos. Ou seja, politiké era um termo grego que significava governo da cidade para o bem comum de todos. É uma curiosidade também que eu quero aproveitar a oportunidade para falar para vocês é o surgimento, quase que na mesma época, de três conceitos, três palavras gregas, que é igreja, política e idiota. E é interessante que o surgimento das três é ao mesmo tempo na época grega. A igreja surge, como aqui a gente está vendo que polis é cidade e ticos é o bem comum dos cidadãos, e o nome igreja vem do ajuntamento de pessoas, é um grande ajuntamento de pessoas. E aí surge o termo igreja. Naquela época, esse ajuntamento de pessoas, eles saíam da polis para resolver os problemas da polis, para serem enviados para dentro da polis com as soluções dos problemas. Nesse sair da polis, tinha um lugar chamado Ágora, que é onde eles discutiam, né, os problemas e voltava com as soluções. É nesse contexto que surge a palavra igreja. Igreja é um grande ajuntamento de pessoas. Aí vem a questão espiritualista, teológica, do ajuntamento de pessoas, né, com uma fé comum, e esse ajuntamento de pessoas que é chamados para fora e enviados para dentro no aspecto missionário também, né? Mas assim, eu estou trazendo para o conceito grego como é que surgiu a palavra em relação ao ajuntamento de pessoas. Tem a política, né, como a gente está vendo, né, que a polis é a cidade, e ticos é o termo que significa o bem comum dos cidadãos, e também a questão do ídios, que é a origem da palavra idiota,
que no final a gente vai ver mais legal isso, que eram aquelas pessoas que ficavam na cidade resolvendo seus próprios problemas, olhando para seu próprio umbigo, e essas pessoas que não se envolviam com os problemas da cidade, que era a política, eram chamados de idiotas. Não é interessante? Hoje em dia o termo, né, conseguiu ser revertido, né? O idiota é quem se envolve e não o que não se envolve. E a gente tem que passar cada vez mais, enquanto academia, né, que esse idios, o idiota é aquele que realmente não se envolve, né, nesses aspectos. E aí é a origem da palavra grega, tá bom? Aí a origem da política, propriamente dita, o surgimento da política aconteceu na Grécia Antiga, depois da formação das cidades gregas, que eram chamadas de cidade-estado. Foi a partir da necessidade de criar um sistema de organização do funcionamento das cidades-estado que surgiu a forma de governo parecida com o que hoje se conhece como política. Veja que interessante, vou chamar a atenção para vocês em relação ao sistema de governo e necessidade, né? A gente vem estudando desde o primeiro dia de aula o sistema de socialização, as instituições sociais, a organização social, o processo de socialização, o surgimento, né, dos conceitos através de Marx, Karl Marx, Durkheim, Weber, essas necessidades dos grupos sociais, né? E aqui também essa questão da política, que é uma instituição social, né, a política, os governos. E também nasce de uma necessidade, né, de uma sistematização do funcionamento dessas cidades. Bem interessante. E também que é outro conceito, né, a necessidade de organizar o funcionamento das cidades aconteceu depois que surgiram classes sociais populares, que também desejavam participar das decisões relativas à cidade. E foi a partir desse momento que, em Atenas, surgiu a forma de governo que foi chamada de democracia ateniense. Esse é o primeiro registro histórico da política e da democracia. Olha só que legal, tá vendo, gente? Um grupo social aqui se reunindo e também foi uma forma de se organizar, né, essa necessidade de atender as classes populares e eles participarem também das decisões da cidade. E aqui uma foto que eu peguei no Google bem legal, né? Aristóteles é um grande filósofo, Platão também, de grandes áreas, e aqui eu trouxe porque estamos em política e também foram grandes influenciadores na política. Aqui uma pintura de Rafael Sanzio, de 1500, da Escola de Atenas. Aqui, a Escola de Atenas. Bem legal, muito bom. Porque a política é importante. Quando eu estou nas minhas aulas presenciais, eu sempre gosto de perguntar na turma: quem é que gosta de ler, de discutir, de falar sobre política? E a grande minoria, ou quase ninguém, gosta, né? E o meu grande desafio nas aulas presenciais é tornar a política, a discussão da administração pública, tornar isso de uma maneira mais significativa na vida de vocês, enquanto cidadãos e enquanto administradores também, trazendo esses conceitos, despertando o interesse, né, de buscar soluções, e por isso que eu estou trazendo bem didático aqui nesse slide, né? Porque a política é importante. A política é um instrumento para chegar a uma organização social satisfatória, para que a sociedade funcione de maneira organizada e justa. Também pode ser definida como relacionamento entre o governo e os cidadãos. Está bem claro aqui, né, gente, os termos, eu vou passando os slides para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer contribuição no grupo, a gente interage, tá certo? Aqui eu trouxe conceitos, né, de teóricos sobre o que é propriamente a ciência política, né? Aqui um conceito de Bonifácio de Andrada, que tem por objetivo, a ciência política tem por objetivo o fenômeno do poder e os respectivos processamentos para a realização dos valores comunitários, que são os que presidem e dominam a cultura do povo e da nação a ser observado. Eu gosto muito desse conceito. Aqui, uma estudiosa da área, Tia Lindsay, então até errei aqui, ó, nas aspas.
A ciência política é uma área de estudos que faz parte das ciências sociais. Olha só, o que eu falei para vocês no início da aula, né? Da disciplina. As ciências sociais é como se fosse um guarda-chuva, eu falei para vocês entenderem, e aqui vem todas as outras áreas, né? A antropologia, a arquivologia, a política, a economia e tudo o que a gente já comentou até hoje. Então, ela traz esse conceito. A ciência política é uma área de estudos que faz parte das ciências sociais. Na ciência política são estudadas e analisados os sistemas de governo e as formas de organização social que existem. Aqui tem mais um conceito, de Freitas do Amaral, que é o estudo científico da política, ou a disciplina que estuda os problemas do Estado e do poder político na atualidade, através da observação dos fatos e da sua explicação racional mediante conceitos. É bem interessante que no curso de Direito, eles têm uma disciplina só de ciência política. É o curso que eu estou me lembrando, tem outros também. Hoje em dia tem pós-graduações, tem mestrado em ciência política, enfim. Mas eles tinham uma disciplina antigamente que era TGE, que era Teoria Geral do Estado, que é a mesma coisa da ciência política. Hoje em dia, ciência política é o termo mais moderno. E aí eles estudam a fundo, é bem interessante, né, essa observação dos fatos, mediante os conceitos lá no direito. Aqui eu trouxe uma frase de Platão, justamente para provocar vocês, né? Provocar vocês no sentido de que vocês, enquanto cidadãos, enquanto administradores, né? Que é aquela pergunta que eu falo no início da aula, né? A população, povo, e aqui é a fala dele, nessa charge, odeio política. E aí eu trouxe em contrapartida, isso aqui até no Google que tem, eu trouxe para vocês, um pensamento de Platão. O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. Quantas histórias locais, eu digo nacionais nossas, e mundiais, a gente vê, né, essa omissão do povo, ou omissão de classes ou de grupos, né, em relação à importância de se discutir a política para não ser idiota, né, e o que Platão nos alerta aqui, né, que nós não sejamos idiotas e nos envolvamos cada vez mais. Aqui eu vou lançar no grupo esse link para a gente ver um pedacinho, 3 minutos, quase 4 minutos. Mário Sérgio Cortez, filósofo fantástico, falando um pouquinho do livro que ele tem, que é Política para Não Ser Idiota. É bem legal esse vídeo, a gente vai ver junto, depois dessa aula. E também uma série bem legal da Escola Virtual de Cidadania. Eles têm vários vídeos, se eu não me engano, tem uns 10 ou 12 vídeos, que eu também trabalho alguns na disciplina de administração pública. Mas hoje, na nossa disciplina, a gente só vai ver esses 4 daqui, o que é democracia, o que é política, o que é Estado e o que é cidadania, tá ok? E também a gente vai ver hoje, deixa eu ver, que a gente já encerra. A gente vai ver hoje, se não der tempo, a gente vê amanhã, que amanhã a gente encerra a aula e também tira dúvidas e relembra o que está precisando fazer das atividades. Também tem um texto que eu vou enviar para vocês, que é a Teoria das Janelas Quebradas, que é bem interessante. Eu coloquei aqui só topificado, mas eu quero que a gente leia junto. Mas é uma experiência muito impressionante, né? Primeiro foi um professor, Felipe Zimbardo, que fez uma experiência, né, de análise em 1969, na Universidade de Stanford. E a experiência foi para observar o comportamento com o abandono de 2 vias policiais na via pública num bairro do Bronx e no Palo Alto. O Bronx era um bairro pobre e o Palo Alto um bairro rico. E aí houve essa observação, não vou contar o que é, que a gente vai ler o texto. E aí depois, né, isso aqui foi um estudo, na verdade. E aí depois houve a aplicação mesmo no sistema de governo de Nova York, em 94, Rudolph Giuliani, né, prefeito de Nova York, baseando-se na teoria das janelas quebradas, impulsionou a política da tolerância zero, onde o principal objetivo era a observação e a promoção de condições especiais de segurança. E a gente vai ler o texto e vai ver o que é que acontece, né, com a aplicação dessa teoria das janelas quebradas ou teoria das janelas partidas. A gente vê traduções, mas não, o conceito dela não muda, né?
Tá bom, gente, é isso que a gente tem para hoje, para a ciência política, espero que tenham gostado. É um material bem sucinto, mas bem didático, bem fácil de entendimento, para nessa situação à distância que a gente está vivendo, facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Eu espero que essa dinâmica do Zoom tenha ajudado, foi uma experiência nova hoje. Que Deus abençoe vocês. Vamos que vamos interagir no grupo agora, tá bom? Beijão, Deus abençoe vocês.